Olá, amigos do canal NEP Paulo de Tarso, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Saúde em Espírito. Sejam muito bem-vindos a mais uma nova reflexão, um novo episódio. Que Jesus, nosso divino médico de alma, nosso grande amigo celeste, possa inspirar os nossos pensamentos e reflexões e, sobretudo, abrir os nossos corações a esse amor divino que cai sobre nós sempre. Convidar todos vocês às reflexões de hoje, sejam muito bem-vindos. Estive pensando em algumas singelas reflexões o quanto que nossa vida está cercada de cuidados. Quanto de cuidado nós, os filhos não dispensam as suas mães, sobretudo quando nascem, na questão da amamentação, da fralda, levar ao médico, de cuidado, de alimentação. O quanto que nós não precisamos desse cuidado. O quanto também não necessitamos de cuidado, as coisas do dia a dia, como cuidar de uma planta, de um vaso, de uma flor, que necessita de luz adequada, de adubo, muitas vezes tirar as ervas daninhas, precisa de um ambiente, uma umidade esteja adequada a determinado desenvolvimento, Os nossos veículos precisam de revisão, de mecânico, de combustível. Precisamos cuidar, zelar também da nossa vida profissional, dos estudos, Quanto nós também não precisamos zelar e cuidar do nosso corpo, cuidando dele, indo no médico, atividade física, enfim, etc, etc. Os cuidados com a alimentação. Então, nossa vida é cercada de cuidados, nossas relações também afetivas com os nossos amigos, com relações de cônjuges afetivas, Todos os tipos de relação, também demandam esse zelo, esse cuidado da nossa parte. Então, são todas sementes, na vida que necessitam ter o solo apropriado, para que com o nosso cultivo, com o nosso cuidado, com o nosso zelo, possam crescer, se desenvolverem, Precisam serem protegidas também contra as tempestades, contra as ervas daninhas, E que um dia possam florescer e darem os frutos, A que todos foram, que é o objetivo final, Então tudo na vida praticamente exige zelo, exige cuidado. E isso também ocorre conosco, do ponto de vista espiritual, um ponto de vista mais amplo. Deus, que é o nosso Pai, de todo sempre, antes mesmo que nós fôssemos, Ele já era, e sempre cuidou, e sempre cuidará da criação, com seu amor e seu zelo insondáveis, na providência divina, que permeia tudo, que vigia tudo, que cuida de todos os seus filhos, em todos os detalhes, O quanto que a providência divina nos dá tudo aquilo que realmente necessitamos para que possamos crescer, nos desenvolver, tanto do ponto de vista na matéria quanto do ponto de vista espiritual. E nós, em relação ao nosso querido Mestre Jesus, Ele também cuida de nós por Deus, como seus irmãos menores em evolução, como nosso governador espiritual do orbe, nosso guia e modelo. Ele também recebeu, segundo nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o orbe do alto, e ele plasmou o orbe com suas mãos divinas. Então todo o cuidado da gênese do planeta, para que pudessem habitar nós aqui, os espíritos aqui em evolução, em caminhada, nessa grande família chamada Terra, o quanto de zelo, o quanto de cuidado, isso não foi dispensado e é dispensado até hoje. O quanto também não careceu de cuidado para que o próprio Mestre viesse até nós, reencarnar entre nós. O quanto de planejamento, de preparação para esse grande momento na história, de nossos espíritos, e do planeta. O quanto que isso não exigiu. O quanto que nossos benfeitores não preparam, não cuidam também
dos nossos projetos reencarnatórios? Quem consegue mensurar, né, o tamanho de cuidado e de zelo que existe desses amigos do alto por nós? Ou então do nosso próprio espírito protetor que está sempre conosco, né? O quanto de zelo, de amor, de afeto ele dispensa a nós todos os dias, buscando nos intuir, nos inspirar, mesmo que muitas vezes nós nos mostramos tão resistentes, né, tão aversivos a esses conselhos sábios, né, que vêm sempre do alto. Então, tudo, quase tudo em nossa vida, tanto do ponto de vista macroscópico quanto micro, quanto aquilo que é externo, quanto aquilo que é interior, no mundo íntimo, carece de cuidado. E no meio dos dias atuais, em que somos bombardeados de pensamentos, de imagens, de notícias, né? A era da informação acelerada, esses tempos líquidos, né? Como nos disse Zygmunt Bauman. E como temos cuidado de nós? Como temos cuidado de nós? De que forma temos esse zelo conosco mesmo? Interessante pensarmos, né? Me recordei aqui do diálogo em que Jesus teve com um jovem doutor da lei. Isso se passa lá em Lucas, né, no capítulo 10, versículos de 25 a 28, que precede a parábola do bom samaritano, em que esse doutor da lei ele sintetiza, né, os mandamentos, né, do Antigo Testamento, né, e no final coloca: amarás ao próximo como a ti mesmo, né, como a nós mesmos. Interessante, que tipo de amor que a lei se refere? Que tipo de amor a nós mesmos, né, que deveremos amar o outro baseado nesse amor? Que tipo de amor é esse? Como devemos amar a nós mesmos, né? Será que é esse amor que muitas vezes temos chamado de orgulho, de vaidade, de egolatria, né? Será que esse amar a si mesmo, né, amar a nós mesmos, significa que muitas vezes temos visto no mundo como pessoas que pensam apenas em si mesmas, né? E com aquele pensamento: eu vou cuidar da minha vida, o outro que se lasca, ou cada um por si, né? Eu vou ver o meu, porque o outro, cada um tem o seu, né? Esse tipo de pensamento, será que é cuidar de si? O que Jesus nos convida a pensar nesse amar a nós mesmos? Será que esse amar está relacionado com a egolatria? Com a vaidade? Com o bajulamento da nossa personalidade inferior? Né? Das nossas conquistas efêmeras? Né? Da nossa transitoriedade? Será que é isso mesmo? E pensando nisso, o Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 351, fala sobre essa questão do amor a nós mesmos, como que numa perspectiva um pouco mais elevada devemos enxergar esse amor a nós, né? E é curioso, né? Porque ele fala não para a nossa personalidade, para o nosso ego que é efêmero, que é transitório, né? Mas ele fala ao nosso espírito imortal que é eterno, que é a nossa essência verdadeira, né? Que é o que realmente nos interessa, né? E é curioso a resposta, porque ele nos diz que esse amor a nós mesmos, na verdade, ele deve fugir, né? Sair dessa egolatria que muitas vezes ainda temos, né? Dessa autobajulação, dessa vanglorização, né? Descabida, nesse cultivo dessa nossa personalidade inferior, para essa marcha, esse processo de autoiluminação, de realização espiritual, que seria essa marcha para Deus, nesse processo de autoiluminação. E essa iluminação, nada mais, nada menos do que a própria auto-aplicação do Evangelho em nós, né? Do que quando passamos a viver, a aplicar em nós mesmos, né? Aquilo que o Cristo já vive, aquilo que o Cristo veio nos ensinar, né? Então, essa marcha, esse processo, essa transição daquilo que antes cultuávamos o ego, né?
para passarmos a cultuarmos Deus, né? Então, antes, nossa personalidade inferior, cultivávamos a nós mesmos, né? E agora a proposta é que devemos deixar de colocar a nossa personalidade no centro, o nosso ego, para cultuarmos Deus de uma maneira mais profunda, mais intensa, né? E não superficial. Esse é o nosso processo. Isso é amar a nós mesmos. Isso se dá, como o próprio Emmanuel nos diz, por meio da oração, da vigilância, desse processo de autoeducação do espírito, da questão de obediência e vigilância em relação aos nossos deveres, em relação à observância em relação às leis divinas, e em todo esse processo, né, de caminhada, de ascensão espiritual que compete a cada um de nós, né? E também vale lembrar que Emmanuel coloca que um dos grandes deveres de nós, aqui, quando encarnados, é a nossa própria iluminação. Porque quando iluminamos, nós também passamos a ajudar, a auxiliar o outro, né? E que se cada um de nós conseguir realizar esse processo de autoiluminação, a luz, né, por si só já consegue a sua vitória, né? E quando eu passo a me iluminar, eu também passo a ser uma luz, uma referência para que os outros também possam participar desse processo, né? É a candeia viva, né? Jesus também disse, brilhe a vossa luz, né? Então esse convite, essa perspectiva mais elevada. Também no livro Caminho, Verdade e Vida, também pelo Emmanuel, né? Na mensagem 148, intitulada Cuidado de si, Emmanuel também conta que cuidar de si nada mais é do que trabalhar pela própria salvação e também pela redenção alheia. Então, somos convidados a rever o amor a nós, de uma perspectiva mais ampla, iluminada, fugindo então desses padrões antigos, né, do velho homem, do culto à nossa personalidade, para que possamos então cada vez mais diminuir o nosso ego e que possamos então permitir que Deus viva em nós cada vez mais nessa busca, né, pelo amor, pela vivência, né, do amor e da vida no sentido mais amplo, através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, fiquem com Deus, um grande abraço no coração de vocês, boas reflexões e que o Divino Mestre, a nosso amado Mestre Jesus, possa cuidar dos nossos corações. Um grande abraço e até o próximo episódio.